Muito prazer, sou o professor Ricardo. Prazer ter vocês por aqui para curtir essa manhã e pensarmos num tema que é incrível. O quanto nós ainda somos incapazes de entender o que somos como país. E essa é uma das temáticas atualmente mais exploradas em história para os grandes vestibulares e para o nosso Enem. Então é nesse sentido que nós, do curso Objetivo, oferecemos a vocês a possibilidade de pensarmos juntos, nesse sábado gostoso de frio, o que está na gênesis, na formação do Brasil, e que gera em cada um de nós uma brasilidade. Afinal, o que somos como Brasil? O Brasil é a terra do samba, carnaval? O Brasil é isso? O Brasil é a ginga? O que é ser brasileiro? O brasileiro é o preguiçoso, é o que nunca dá certo. O brasileiro é aquele que anda perdido. O que é ser brasileiro? Vamos pensar na nossa formação cultural? Primeira questão fundamental é que antes do Brasil já existia povoadores por aqui. Quem eram eles? Os nossos nativos, que os europeus resolveram chamar de indígenas. Apesar de não estarmos na Índia, um erro de Colombo, esse nome ficou famoso, né? Indígenas. A marca dos nossos indígenas é a heterogeneidade, ou seja, não é fácil classificar os nossos índios. Eles viviam de maneira diversificada, ampla, variada por aqui. O que isso significa? Os nossos índios estavam entre o Paleolítico e o Neolítico. Na prática, isso significa que eles são capazes de produzir caça, pesca, coleta, têm uma agricultura básica, mas eles são incapazes de produzir seu próprio alimento. A agricultura básica que me refiro é, por exemplo, a produção de mandioca. O que você faz para produzir mandioca? Joga mandioca no chão. Ela pega, brota e se desenvolve. Isso eles eram capazes, mas em grande medida é isso e nada mais. Eles não têm uma grande produtividade agrícola. Inclusive também, diga-se de passagem, porque isso não era para eles necessário, porque eles tinham muitos recursos naturais no território. De tempos em tempos eles acabam migrando de regiões e isso gera para eles a manutenção do seu modo de vida. Podemos dizer, portanto, que os nossos índios são nômades. Cuidado! Quando nós dizemos que os nossos índios são nômades, não quer dizer que eles não têm residência fixa, como tem uma galera que pensa. Acho que todo dia os índios estão andando, os caras acordam e falam, mano, vamos andar, bora, bora, hoje é dia de andar, vamos aí, vamos andar, nossa, vamos andar sem limites. Eu gosto de andar na vida. Não, mano, não é assim não. Os nossos índios, pessoal, eles são incapazes de produzir seu alimento. Mas isso não quer dizer que às vezes eles não ficavam muito tempo no mesmo território. Às vezes eles ficavam até uns 10 anos, cara, no mesmo lugar. Que eles conseguem caçar, pescar, encontrar alimento. Eles cantam a Gara Feeling. E eles estão na paz lá. Eles estão felizes lá, eles estão tranquilos lá, tá tranquilo, tá favorável, os caras estão na boa. Só que chega um dia que eles não encontram mais esses alimentos. O que eles vão falar? Droga, a gente vai ter que sair. E eles vão ter que acreditar que além do horizonte existe um lugar bonito, tranquilo, para a gente explorar. E lá vão eles. E lá vão eles. Eles vão em busca desses sonhos, desses novos lugares. Eles vão, galera, em torno de um lugar novo. Eles vão em um novo tempo, um novo dia que finalmente começou. Os sonhos seriam de todos, era só querer. A festa sua, nossa, de quem quiser, de quem vier. É nesse processo que esses índios são seminômades. De tempos em tempos eles têm que ir para outros lugares. Beleza. A divisão de trabalho era por gênero. Uma parte os brothers faziam, outra parte as sisters faziam, e as crianças também faziam umas coisinhas também. Então, é nesse sentido a divisão por gênero. Eles eram politeístas, os deuses estavam em grande medida ligados às forças da natureza, e eles têm antepassados importantes que eles valorizam e cultuam. Beleza. A pagelança, o pajé, é um líder, sobretudo espiritual, mas que atua como curandeiro. Ele ajuda, galera, a desenvolver as grandes medicinas nesse cenário.
que vão ser bastante importantes. Beleza. Uma questão fundamental, antropofagia. Nossa, que bom dia aí, né, galera? A antropofagia era um ritual caracterizado por comer a carne dos inimigos com um propósito importante. Qual é o propósito de comer a carne do inimigo? Adquirir as suas habilidades, suas capacidades. Podiam ser tanto físicas quanto psíquicas. Então, um inimigo forte, destemido, você come a carne dele, não é tipo só por curtir carne humana, não é isso não. É um ritual mágico para eles, para você adquirir as capacidades estabelecidas por eles. Beleza. Olha aqui mais ou menos uma classificação dos nossos indígenas. Tupi, Nuaroaque, Gés e Caraíbas. Por que digo para vocês mais ou menos, pessoal? Porque não é tão fácil de dividi-los nesses grupos. Existem vários outros grupos nesses cenários. Por exemplo, aqui, ó, quando a gente trata de outras nações, é uma ampla faixa de terras para cá, com tribos variadas. Inclusive, há tribos no Brasil que jamais tiveram contato com os brancos, por opção. Eles não querem ter contato com qualquer tipo de sociedade. Querem viver seu modo de vida e pronto. Beleza. Os indígenas, eles faziam pintura corporal e a gente acha que eles gostavam de se pintar à toa, mas existe uma lógica para isso. Você já passou uma noite na praia ou em qualquer outro lugar, atormentado por mosquitos, ouvindo aquele barulho da moléstia que te acorda de tempo em tempo e que você toma um monte de picada, te trazendo pânico, terror, angústia, e até saudade de São Paulo, né? Por incrível que pareça. O que eles faziam? Eles pintavam o corpo para afastar mosquitos, além dos rituais. De vez em quando eles podiam usar até isso aqui, ó, trançado de fibras, mano, para afastar animais. Isso podia acontecer. Os nossos índios, eles se adaptaram em grande medida às situações em que viviam por aqui e tinham uma habilidade fantástica em torno disso. E o português que vem para cá? Qual é a lógica do português que vem para cá? O português que vem para cá, ele traz, sobretudo, um espírito cruzadista. Ou seja, ele diz... Que loucura! O espírito que ele traz para cá, o português, é de que ele faz tudo em nome da religião, da fé cristã. Tudo que ele faz, ele precisa fazer em nome da fé cristã, inegavelmente. Agora, ao mesmo tempo, ele traz, sobretudo, um interesse econômico, a ideia de acumular capital, sobretudo ouro e prata. Essa é a lógica dele. Ele quer enriquecer a metrópole e ele cria, a partir daqui, o que nós chamamos de colônia, um lugar caracterizado pela plantation, ou seja, o latifúndio, a monocultura, exportadora e com o uso da escravidão. A escravidão que não era nada dócil, apesar dessa imagem famosa de Jean-Baptiste Debré. A escravidão ela não era assim tranquila, favorável, muito pelo contrário. Galera, a escravidão é um sistema caracterizado, e aí a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente ouve muito sobre a escravidão, mas a gente trata pouco dessa lógica. Muita gente acha que escravidão tem a ver com trabalhar sem receber. Não é isso não. Escravidão é muito pior que trabalhar sem receber. Na vida, às vezes, a gente trabalha sem receber. Isso que eu chamo também de casamento. Faz parte. Minha esposa e eu, vira e mexe, precisamos fazer atividades em casa. Lavar aquela loucinha nessa água gelada. Faz parte da vida e a gente não ganha nada por isso. Mas quando a gente decidiu viver junto, a gente tem atividades a desenvolver na vida. O que isso significa na prática? A escravidão é muito pior que trabalhar sem receber. Sabe o que é escravidão? É se tornar uma propriedade do outro. A escravidão é quando você coisifica um ser humano. Você tem direito de vida, você tem direito de destruição, você tem direito de revenda sobre um ser humano. A escravidão, né, nesse sentido, ela é cruel, desumana, abominável. Por quê? Porque ela torna um ser humano uma coisa, como cadeira, como roupa, como qualquer outro objeto. Beleza.
Cuidado que houve escravidão indígena no Brasil? Houve. Em São Paulo, por exemplo, ela foi bastante utilizada. Sabe como eles eram chamados? Negros da terra. Então a pergunta que não quer calar, se você pode escravizar indígena no Brasil, é: por que os africanos foram mais utilizados? Todos nós sabemos que a escravidão africana foi muito mais utilizada no Brasil. A pergunta que precisamos responder é: por quê? Por quê? A lógica da escravidão de africanos, primeiro, já existe na África. Cuidado, existe escravidão entre os africanos, como também existe escravidão entre os europeus, entre os americanos, entre os asiáticos e na Oceania. A escravidão foi algo intrínseco na história humana, em qualquer lugar do planeta. Dizer que existe escravidão na África não quer dizer que os africanos tinham prazer em escravizar uns aos outros. Não é essa a lógica que se estabelece no sistema por aqui. Cuidado. Os europeus, eles estabelecem o tráfico negreiro numa intensa relação de um lado a outro. O grande diplomata Alberto da Costa e Silva, ele vai escrever um livro que ele intitula Um Rio Chamado Atlântico. Sabe por que ele chama este rio assim? O Oceano Atlântico assim, como um rio? Porque as relações eram intensas e constantes entre, de um lado, os portugueses da América e, do outro lado, o tráfico na África. Por que essa relação se torna muito forte? O tráfico vai trazer até 11 milhões de africanos para a América, sendo que mais da metade desse pessoal, ou pelo menos metade, veio para o Brasil. Sabe o que isso significa? Que a escravidão é a maior migração forçada da história. A maior migração forçada da história. Por que se estabelece? Primeiro, porque os índios eram protegidos. Os jesuítas tentavam catequizar os índios. Lembra daquela lógica cruzadista de evangelizar, de proclamar o evangelho por aqui? Essa lógica faz a igreja tentar proteger os indígenas. Mas segundo, ao mesmo tempo, não menos importante, os africanos geravam lucro para o tráfico negreiro. Cuidado, pessoal, cuidado. Dizer que os africanos eram mais fortes é um argumento racista, porque a gente pensa num africano grande, forte e num índio fraco. Isso não existe. Isso é racismo. Os africanos, eles eram fortes? Eram, mas também os indígenas eram fortes. Se você também falar que os indígenas não eram adaptados ao trabalho, isso é racismo. Mais uma vez, sabe por quê? Você pensa num africano pronto para trabalhar o tempo todo e num índio preguiçoso. Essa ideia de adaptabilidade de raças é uma ideia nazista, não é uma ideia real. Qualquer um de nós pode se adaptar a qualquer serviço. Indígenas faziam trabalho, por vezes, de levar a produção de São Paulo para o Rio de Janeiro, de São Paulo para Santos também, a pé, andando quilômetros e quilômetros a pé, com uma força extremamente forte. Essa lógica não se justifica. Que lógica que se justifica, então, nesse cenário, para o tráfico negreiro? A lógica é da lucratividade. A lucratividade. Agora, tomem cuidado, a escravidão sempre existe entre a negociação e o conflito. O Senhor não bate o tempo todo no escravo. Por que ele não bate o tempo todo no escravo? Porque se ele bater demais no escravo, ele se revolta e pode se matar, fazendo o Senhor perder lucro, perder capacidade, perder desenvolvimento. Por outro lado, não menos importante, o que nós temos do outro lado? Nós temos a necessidade da negociação. Há aberturas no sistema para o escravo se sentir feliz, para a vida do escravo ter algum significado. Por exemplo, em muitas senzalas, os senhores permitiram aos escravos se casarem, para ele constituir uma família, para ele ter o prazer de ter filhos, e aí nesse sentido, ele valorizar a sua vida, mesmo sendo escravo. Essa lógica é extremamente importante. Ou seja, você tem um interesse econômico que tenta traduzir em formas de dominação. Isso é extremamente significativo. Os imigrantes vêm para o Brasil no século XIX. Eles são mais um grupo importante no cenário da formação nacional. O imigrante, ele vem para a expansão do café, sobretudo italianos em São Paulo. Agora,
A crise do tráfico negreiro se estabelece não porque o Brasil se tornou bonzinho, mas porque houve uma pressão inglesa cada vez mais forte, cada vez mais significativa, por uma expansão de mercado em nosso país. É nesse sentido que os imigrantes vêm para cá. Agora, por que vieram para cá imigrantes europeus? Por que não se trouxeram, por exemplo, africanos livres? Por que, galera? Porque no século XIX existia um projeto racista de embranquecimento desse país. Sabe o que isso significa? Que a civilização estava no branco europeu e a barbárie estava no negro africano. Isso na prática significa um projeto de europeizar o país, promover a vinda de europeus, através do que chamamos de darwinismo social. Uma pseudociência, escrevi a vocês, porque não é ciência. É uma ciência falsa. Acreditava-se nisso no século XIX. Hoje não acreditamos mais. Agora, o que é o Brasil, portanto? Se nós temos a presença do indígena, se nós temos a presença do africano, se nós temos a mentalidade do português, se nós temos a mentalidade dos imigrantes que vieram para cá em busca de sonhos, o que é o Brasil? Galera, a melhor tradução para mim do que somos como brasileiros é, sem dúvida nenhuma, o movimento modernista, o manifesto antropofágico. O que é ser Brasil? O Brasil, nesse manifesto, revela-se plural, amplo, diversificado. A lógica de pensar o Brasil é pensar numa antropofagia cultural. Oswald vai traduzir isso muito bem. Olha o que ele diz: só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente, filosoficamente. Única lei do mundo, expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. To be or not to be? That's the question. Sabe o que somos como Brasil? Somos um país plural, diversificado, amplo. Somos um país que não tem uma identidade. A identidade do Brasil é a de todos nós. O Brasil não tem um rosto. O rosto do Brasil precisa ser um rosto sempre multifacetado. Sabe por quê? Porque nós não somos apenas um olhar, uma visão, uma observação. Da onde olhamos este país, observaremos pessoas diferentes. E sabe o que isso gera? A nossa brasilidade. A brasilidade do nosso país não é traduzida em um segmento social, em um segmento econômico ou numa visualização racial. O Brasil é, antes de tudo, uma variedade de gentes, culturas, formas, e isso manifesta-se claramente em algo que ainda não conhecemos. Isso é triste porque o racismo se perpetua por aqui. Isso é triste porque as relações de dominação ainda se perpetuam por aqui, sendo que a característica mais fantástica de sermos brasileiros é justamente essa pluralidade. É a manifestação clara que temos, por exemplo, em nossa gastronomia. Vocês já viram o quanto é fantástico neste país comer tantos produtos diferentes? Você come uma pizza maravilhosa, você pode comer um japinha se você curtir como a minha esposa, você pode comer também uma comida árabe maravilhosa, você pode comer por aqui de vez em quando comida mexicana, arriba, taquitos, burritos, ou mesmo um Doritos logo pela manhã. Você pode, galera, curtir alguma outra coisa diferente, como uma feijuca nesse sabadão. Você pode, ao mesmo tempo, comer uma bela pasta. Se você tiver uma avó de 95 anos, tão animada como a minha, que gosta de fazer uma massa em sua casa. Sabe, galera, eu gosto de dizer que a minha família é uma tradução dessa pluralidade que nós chamamos de Brasil. Meus avós vieram da Itália, os dois avós, meus avós e avós, as duas famílias vieram da Itália no pós-Segunda Guerra Mundial, a destruição que a Itália viveu. Muito bem, meu pai nasceu na Itália, veio para o Brasil com 4 anos. A minha mãe veio já no Brasil mesmo. Ela nasceu aqui com os meus avós. E aí o que aconteceu? Esses dois italianinhos se conheceram e se casaram.
um casal puramente italiano. Eles tiveram 3 meninos por aqui. Eu sou o caçulinha. O que aconteceu? O meu irmão mais velho se casou com uma descendente de indígenas. O meu irmão do meio se casou com uma descendente de japoneses. E hoje eles têm 2 filhos, o Eduardo e a Júlia, que são bem japonesinhos. Os primeiros netos dos meus pais. Meus pais italianos, netinhos bem japoneses. E eu me casei com muito orgulho com uma mulher parda. E há 15 dias atrás nós tivemos nossa primeira filha, que não é nem branquinha e nem parda. Sabe o que isso significa? Quando nós tiramos uma foto de família e mandamos para a nossa família lá na Itália, ninguém entende nada. Mano, o que é essa galera variada aí, mano? Vocês estão loucos? O que é essa galera tudo diferente? A resposta é Brasil. Brasil. A nossa família não é, nós somos. Nós somos o tupi, nós somos a antropofagia, nós somos a variação étnica, nós somos uma variação cultural. A identidade do Brasil não é o samba, é também o samba, mas é também a música clássica, é também a música pop, é também a música do rap, é também a música da MPB. É um pouco de Juntos e Shallow Now, porque a gente mistura uma cultura americana por aqui também. Sabe o que isso significa? Que nós precisamos desenvolver a valorização dessa identidade ampla. Que nós precisamos mostrar às pessoas que valorizamos um país plural. O problema é que o Brasil não entende essa pluralidade e anda perdido. A gente não consegue definir o que somos, em certa medida. E isso é ruim, e isso é triste. Vejam, a lógica da escravidão sempre foi uma lógica de exploração, inegavelmente. Mas isso não quer dizer que o africano não resiste e não promove por aqui a sua própria cultura. Muito pelo contrário. É inegável que em nossa cultura a escravidão foi vencida pelas transformações culturais. Mas as marcas da escravidão ainda permanecem. Por isso que precisamos promover a valorização de uma cultura ampla. Por isso que precisamos promover uma sociedade mais igualitária em amplos sentidos. É inegavelmente uma raiz que o Brasil precisa superar. O manifesto antropofágico é de 28. Ele completa 90 anos, mas muitas vezes é esquecido por aqui. Muitas vezes é esquecido o quanto que o movimento modernista sonha em mostrar esse Brasil amplo, esse Brasil diversificado a todos nós. Esse é um sentido extremamente importante da nossa formação, da nossa identidade, das nossas relações. Eu espero de coração que vocês entendam a partir de hoje o quanto que nós precisamos demonstrar a esse país multifacetado e valorizar isso, porque isso gera a superação de nossas mazelas, de nossas angústias e tensões. Eu queria abrir a vocês esses minutinhos finais que nós temos para eventuais perguntas, curiosidades que vocês tenham sobre a nossa formação cultural. Para mim será um prazer responder isso a vocês. Se vocês têm algum comentário que gostariam de fazer, alguma pergunta sobre esses processos, devo dizer a vocês, os vestibulares, como o Enem e os outros grandes vestibulares, têm apresentado muito essa questão da escravidão, essa questão da formação cultural, tanto indígena quanto africana, e vocês precisam ter claro isso, vocês aí que vão para os grandes vestibulares deste país, o interesse em analisar isso, não mais com um viés de dominação, não mais com um viés de conquista, mas sobretudo com um viés de compreensão, de que o africano, o indígena, tem sua própria história, e isso se traduz nos dias de hoje, assim como o imigrante, assim como o português europeu. Tá bom? Vocês têm alguma pergunta? Eu trago para vocês o microfone, e aí fica mais fácil de eu ouvir e vocês também ouvirem. Alguma pergunta, curiosidade, questão da vida? Será um prazer para nós ouvirmos. Alguém? Opa, vou chegar aqui com... tá chegando um microfone aí. Obrigado. Espera aí que eles estão conectando aí o microfone. Vamos ver.
Tenta falar agora. Vindo? Tá. Como você vê a resistência de algumas tribos indígenas ainda no Brasil para ainda ter essa... continuarem isolados, quando nós, né, tentamos chegar perto. Como você vê que eles conseguem reagir à invasão, vou dizer, do homem branco? Esse é um tema extremamente importante, obrigado pela questão, que nós temos que entender que os indígenas, pela Constituição de 88, eles têm direito de viverem da maneira que preferirem. Sabe o que significa? A tribo tem direito que, se quiser contato com a sociedade, ter esse contato. Mas se também não quiser, ter direito a não ter esse contato. Por quê? Porque, dependendo da tribo, há algumas visões variadas. Um índio deixa de ser índio ao utilizar as nossas roupas? Inegavelmente não, porque a sua identidade não necessariamente se traduz na roupa em que veste. A roupa é uma das identidades culturais, mas não é a única. Outra questão importante: se o índio não deseja mudar a sua religiosidade, alguém deve impor sobre o indígena uma outra religião? Não. Então ele deve ter direito de querer ou não ter contato com outros povos. Isso é constitucional, é importante. Ou seja, na prática, você tem, inclusive, pesquisas antropológicas que argumentam isso. Por que você tem parte dos indígenas que não querem ter contato com os brancos ou com outro grupo social? Porque ao longo da história já perceberam que isso acabou destruindo seu modo de vida. Então isso se torna forte e importante. Tudo bem? Mais alguém? Alguma outra curiosidade? Alguma outra questão? Galera, a gente agradece, em nome de todo o objetivo, a presença de vocês, essa oportunidade de vocês pararem um pouquinho na feira para pensar em nossa brasilidade. Para mim é um prazer enorme estar com vocês. Vocês são nossos convidados a vários outros ciclos de palestras que teremos ainda hoje por aqui. Em breve nós vamos falar na física sobre a questão do buraco negro, sobre a questão do desenvolvimento com o professor Zé Carlos, que já está aqui com a gente. Depois nós vamos ter a tarde de sustentabilidade com o professor Bruno. E às 5h30, se vocês ainda estiverem por aqui, eu volto para falar sobre os 50 anos do homem na Lua, a corrida espacial. Será um grande prazer se vocês tiverem a chance de ficarem com a gente. Obrigado pela atenção e até a próxima.